O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia ao nosso ouvinte que está acompanhando o Jornal da Cidade e estava esperando para a gente tomar esse cafezinho. Olha, o assunto hoje é o governador Paulo Câmara e como ele cresceu e virou político. Cresceu, o que eu falo, é na questão de se tornar uma liderança dentro do PSB e aqui em Pernambuco. Eu lembro-me como se fosse hoje, naquela convenção do PSB, quando o então governador Eduardo Campos anuncia que o candidato ao governo era o secretário Paulo Câmara. A surpresa para todos veio à tona e tivemos que responder a muitas pessoas quem era o então candidato. Muita gente nem sabia que existia Paulo Câmara dentro do próprio governo do estado. A desenvoltura inicial não foi das melhores. Nas primeiras entrevistas, ele respondia com muitas dificuldades aos questionamentos, não por falta de conhecimento, já que Paulo Câmara é originário do Tribunal de Contas e também ocupou 2 secretarias no governo de Eduardo, a de administração e a da fazenda, mas por não ter muita intimidade com as câmeras e microfones. As primeiras dificuldades vieram com a morte do próprio Eduardo, em uma tentativa dentro do próprio governo de substituir o nome dele na chapa. O senador Jabas Vasconcelos já contou essa história e todos conhecem o fim dela. Pois bem, as pesquisas indicavam dificuldades, mas com o passar da campanha e resistência dentro da Frente Popular, Paulo Câmara foi mantido como candidato ao governo e a virada sobre Armando Monteiro aconteceu e ele assumiu a primeira gestão. Um governo e muita dificuldade em dar uma cara dele à gestão, já que a sombra de Eduardo era e ainda é algo que não é fácil para nenhum político. Imagina uma pessoa que nunca ocupou nenhum cargo de vereador e de repente é eleito governador do estado. Com o passar dos anos veio a recessão e fechar as contas não foi fácil, mas Paulo Câmara seguiu. A ampla Frente Popular perdeu aliados que culparam o governador e debandaram da oposição para a oposição. Entre eles, democratas com Mendonça Filho, PSC com Alberto Feitosa e o PSDB com Bruno Araújo. Além disso, no Congresso Nacional também perdeu alguns aliados. Eleições municipais chegaram e o governo sofreu derrotas em colégios eleitorais importantes, como é o caso aqui de Caruaru, com Raquel Lira, que foi eleita, Petrolina com Miguel Coelho, que era aliado e foi para a oposição também, Jaboatão com outro ex-aliado, o Anderson Ferreira, e Garanhuns, com o Isaías Regis. O estado passou por sérias crises, entre elas vírus da Zika, chikungunya, manchas de óleo no litoral e tantos problemas do cotidiano, principalmente financeiros. O governador liderou toda a luta contra esses processos e montou comitês de crise para acompanhar cada situação de perto. A eleição ou a reeleição se aproximou e Paulo Câmara foi novamente para a disputa. Teve como adversários ex-aliados que tentam passar a imagem que Paulo Câmara é um péssimo administrador. Pois bem, politicamente ele articulou com o senador Humberto Costa, aprendeu como fazer política e venceu uma briga de bastidores contra Marília Reis. Inclusive, Marília amplamente favorita naquela eleição. Paulo Câmara conseguiu o apoio do ex-presidente Lula, que mesmo preso em uma situação complicadíssima, declarou por meio de uma carta apoio a ele e tirou Marília Reis da disputa. Paulo Câmara venceu a eleição no primeiro turno e elegeu a maioria dos deputados estaduais e federais, sem falar que adversários de peso, como os ex-ministros Armando Monteiro, Mendonça Filho e Bruno Araújo, ficaram sem mandatos até hoje. O novo governo começou e Paulo Câmara também teve uma nova dificuldade, desta vez com relação ao governo federal. Ele encabeçou uma das frentes contra o presidente Jair Bolsonaro. Quando o ex-presidente Lula foi solto, o governador foi um dos primeiros a ir de encontro ao petista e prometeu comandar uma nova ofensiva a favor de uma candidatura de Lula. Com a eleição de 2020, recuperou cidades importantes, entre elas Garanhuns, com o Sivaldo Albino, que foi eleito derrotando
lá 2 ex-prefeitos da cidade, e Santa Cruz Capibaribe, que muita gente já jogava no colo da oposição, né, com Edson Vieira, principalmente, comandando lá a Associação Municipal, e com o Dida Dinan, que era o vice dele candidato, mas aí, né, a situação venceu com o Fábio Aragão. Além disso, são mais de 140 prefeitos aliados em todo o estado. Mas uma dificuldade veio para o governo Paulo Câmara na gestão: a pandemia do novo coronavírus. Decisões de propor medidas de isolamento social foram tomadas e muitas não agradaram a maioria. O governador mostrou o pulso e assim o fez. Também foi um dos que mais atuou em favor da vacina, com críticas ao modelo do governo federal na gestão da pandemia. Pois bem, aos poucos, Paulo Câmara mostra que aquele técnico escolhido por Eduardo não apenas aprendeu a fazer política, mas virou uma liderança e é reconhecido por todos, até mesmo pela oposição, que tanto critica, como condutor do processo eleitoral. O nome do PSB para o governo de 2022 será indicado pelo governador Paulo Câmara. Todos que estão envolvidos no processo dizem isso, e a própria retirada de Geraldo Júlio da disputa tem o dedo dele. Paulo Câmara apenas vai acertar os ponteiros com a cúpula do partido e definir quem será o candidato. Lembrando que 3 nomes estão entre os possíveis ungidos aí para entrar na disputa: os deputados federais Tadeu Alencar e Danilo Cabral, e o secretário da Casa Civil, Zé Neto. Quem for o escolhido sabe que em 2026 terá que ceder o lugar para o prefeito do Recife, João Campos, uma das prioridades do partido para o futuro. Além disso, para a gente encerrar, Paulo Câmara pôs fim às especulações que iria disputar o Senado em 2022. Em entrevista ao Jornal do Comércio, ele disse que terminará o mandato de governador. E também, já no almoço dos blogueiros, semana passada, ele deixou claro que não vai para o Senado e também deve indicar esse nome até fevereiro ou março deste ano que está chegando. Muito bem, Rodrigo, a gente volta a falar de política, Laís também, né? Às 9 da manhã, entrevistando no Espaço do Manhã Cidade o deputado estadual João Paulo Costa. No estado de entrevista hoje, a gente recebe o vereador e ex-presidente da Câmara, Lula Torres. Uma excelente quarta-feira para vocês e até já.